Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Peter Anderson Lopes e nessa aula nós vamos falar mais um pouco sobre as técnicas apresentadas então nesse pequeno e-book que eu desenvolvi, que é a análise de malware, conceitos técnicos essenciais, que você vai encontrar os principais conceitos, né, que você precisa compreender para iniciar na carreira aí de análise de malware, né, de analista de malware. Então aqui ele não esgota o assunto, até porque o assunto ele acaba sendo muito amplo e seria um pouco complicado conseguir, né, abordar tudo em um e-book ou em um único livro, né, independentemente de qual tamanho, né, que ele venha a ter, quantas páginas ele tenha. Tá? Muito do trabalho é 99% suor aí, certo? Então, se você quiser, eu vou deixar o link para você baixar, e daí você pode baixar o e-book aí e dar uma lida e fazer os seus testes. Tá? Então, para conseguir apresentar esse material para você, eu já deixei preparado uma máquina virtual com Windows 7 e o Flare VM, né, então já prontinho aqui. A máquina virtual está rodando no VirtualBox e eu coloquei a placa de rede em modo host only. Tá? E para a gente poder fazer o nosso laboratório, eu baixei, tem lá no GitHub, esse executável que ele contém diversos outros executáveis. Ele é apresentado no livro Practical Malware Analysis. Tá? É um guia muito interessante, é um livro muito bom. Então, caso você queira aprender um pouco mais, eu aconselho que você faça a aquisição desse livro. Tá? Então, primeiro momento, vamos extrair aqui o arquivo, tá? Para ele montar os laboratórios para nós aqui. Então, ele tem um laboratório para cada capítulo do livro, basicamente. Tá? A gente vê aqui. E o que nós vamos fazer é passar então no capítulo 1 e dar uma olhada no que a gente tem aqui. Tá? Então, a ideia principal é só a gente poder abordar algumas ferramentas aqui. Então, primeiro momento, né, como de praxe, vamos fazer uma análise estática. Vamos pegar aqui o primeiro executável. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu jogar um pouquinho para cá. Certo. Então, vamos pegar o programa PEView, né, para a gente dar uma olhada. Então, a gente vem aqui no Flare. Utilities e PEView. Aqui. Então, duplo clique nele, ele vai abrir aqui e já vai sugerir, né, para você abrir um executável. Então vamos à pasta, vamos abrir o primeiro. Vamos dar uma olhada nele. Então a gente vê aqui, né, a primeira anotação, né, o binário, né, o 4D5A e o valor aqui MZ. Então a gente sabe que é um PE, um arquivo PE válido. E de primeiro momento, vamos olhar aqui o datetime, né, timestamp da aplicação e pegar a data de criação dele. Tá? A gente faz isso normalmente para identificar algum arquivo, né, algum pacote, por exemplo, como nós temos aqui uma DLL, né, que tem até o mesmo nome, então provavelmente foi gerado na mesma compilação. Tá? Então a gente só verifica aqui. Então, no relatório você coloca esse valor, né? Você vai pegar esse valor e vai colocar no seu relatório. Vamos marcar aqui para DLL, tá? Vamos fazer a mesma coisa, né? Image NT headers, file header, tá? E aqui a gente tem o mesmo time date stamp, certo? Então, mesmo arquivo. Perfeito. Vamos fechar aqui e vamos começar a fazer algumas outras análises aqui. Primeiro vamos dar uma olhadinha, ver se ele está empacotado ou não. Nós podemos usar o PID, vamos procurá-los aqui. Aqui está ele, né, dentro da pastinha Flare, Utilities. Vamos copiar o caminho para poupar trabalho. Certo?
Vamos dar uma olhada aqui, ver se o arquivo está empacotado. Então, ele vai abrir e vai nos dar algumas informações aqui, né? Tá? E aqui, nessa setinha, logo mais abaixo aqui, nós temos a verificação, né? Vamos verificar a entropia dele, not packed, EP check, not packed e not packed. Então, não está empacotado, né? Não foi ofuscado. Perfeito? O que nós podemos fazer também, tá? Já vamos aproveitar e vamos olhar a DLL aqui, se ela também não foi empacotada, provavelmente não, mas vamos verificar. Tá? Mesmo procedimento, a gente vê aqui qual compilador que foi utilizado, né? O Microsoft Visual C++, né? 6.0. Mesmo procedimento, não está empacotado, beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar conhecer um pouco mais sobre esse malware. Vamos abrir ele para verificar as strings. Nós podemos fazer diretamente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar esse Detected Easy. Aproveitando que já está aqui. Também só para tirar a dúvida, né? Ele está aqui marcado, né? O compilador que foi utilizado. Nós temos aí a versão, né, do compilador. Perfeito? Vamos dar uma olhada na entropia. Show de bola. E aqui ele está como no packed, certo? Então vamos sair daqui. Vamos abri-lo no nosso PA Studio. Embora ele não tenha... Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a placa de rede para funcionar aqui, para a gente já poder ter o resultado, né, que ele vai nos trazer do vírus total, certo? Só alguns segundos aqui, só para ele inicializar a placa. Não consigo pegar a configuração, agora ele vai. Vamos tentar de novo. Aqui. Tá perfeito, tá pegando a configuração. Show de bola. Então, vamos aqui jogar ele para dentro do PA Studio. Não basta arrastar para cima do ícone, ele já vai abrir, já vai começar a fazer análise. Então, a princípio, ele já começa aqui, né, nos dá a hash do arquivo, tá? Então, tem vários algoritmos de hash aqui, né? A gente já pode ver. O vírus total já diz aqui, né, de 45 de 72, então ele já nos deu uma boa indicação aí de que possivelmente é um Trojan, né? Então ele já sabe que é um malware, então ele já é reconhecido. Indicadores. E está aqui o que a gente ia verificar antes, que são as strings. Então a gente vem dar uma olhada nas strings para ver o que a gente pode encontrar aqui. Tá, então ver se tem alguma coisa interessante, certo? Se tiver algo suspeito, você pode anotar. Então, o que a gente logo de cara já começa a perceber, a gente tem algumas coisas estranhas aqui, né? Como, por exemplo, ele está fazendo uma chamada, né, para DLL, kernel 132.dll, que na verdade não está escrito kernel, está escrito kern, sem o L, e o L no caso foi substituído pelo número 1, né, então ficou 132DLL. Possivelmente ele usa isso aqui, né, para confundir na hora que você vai fazer a verificação aqui no Task Manager, né, você veria alguma informação a respeito do
Então, muito provavelmente, tá, o que acontece aqui, a gente vê esse arquivo renomeado, tá, ele possivelmente ele é um arquivo que vai servir como um hospedeiro, né? Então, para ficar ali executando no computador, de modo a abrir uma porta, né, no caso de ser um backdoor, tá, e para receber comandos. Então, para ficar acima de qualquer suspeita, né, às vezes é aplicado esse tipo de técnica. Tá? E aqui o arquivo kernel 32dll, o arquivo logo abaixo dele aqui, né? Então a gente vê que esse aqui é o kernel 32 mesmo, tá? Então, vamos ver as sessões aqui, tá? Sessões, a princípio, normais, libraries, enfim, tá aí. Deixa eu pegar agora outro arquivo. Então aqui ele diz, né, que ele está sendo utilizado, diretórios. Vamos até fechar aqui. Deixa eu só olhar mais uma vez aqui nas strings, ver se a gente tem mais alguma coisa interessante. Tá? Nada de muito interessante. Vamos fazer o seguinte, já vamos fechar o arquivo aqui. Vamos sair e vamos executar aqui a nossa DLL, né? No caso, vamos abrir a DLL dentro do PA Studio para ver o que ele vai nos dizer também. Tá aqui também, né? 7 indicadores, 39, né? Então a DLL já está contaminada, tá? Aqui na DLL a gente já consegue ver nas strings, aqui a gente tem um endereço IP aqui no começo, certo? Então possivelmente esse é o endereço IP que vai ser sincronizado, né? Que vai ser conectado para o backdoor, tá? Então o nosso foco não é ir muito além disso, por enquanto, mas é só para a gente ir anotando as strings, né, e a gente ver o que está acontecendo. Então, outra coisa como que a gente pode suspeitar que seja um backdoor, tá? Normalmente, quando é feito algum tipo de processo nesse sentido, algum tipo de malware, né, nesse sentido, a gente tem essas duas funções aqui, né, que é o create process e o sleep, né, o sleep para ficar ali um tempo meio... Deixa eu ver se consigo copiar aqui. Para ele ficar dormindo, digamos assim, né, até ele tomar alguma ação, né? Mas isso, claro, isso depende muito de como ele foi desenvolvido, né, e como que ele vai ser utilizado. Não é uma regra absoluta para tudo, toda vez, certo? Lembrando que muitas vezes tem malwares que são desenvolvidos e aplicados, né, são colocados diversos fragmentos dentro dele, né, que servem mais para dificultar do que para fazer alguma coisa. Então ele vai dificultar a análise, né, vai dificultar o trabalho do analista, certo? Então a gente pode fechar ele aqui. Também gera, né, a hash, a gente pode anotar a hash. Então, vamos fechar ele aqui. Vamos abri-lo. Vamos fazer o seguinte, antes de mandar executar esse programa, tá, para a gente ver o que mais ele faz. Deixa eu abrir o PA Detective. Vamos ver o que mais ele tem aqui. Então, opa. Essa aula basicamente é para a gente ir fazendo aí uma varredura, né? Para a gente ir conhecendo melhor as ferramentas, tá? Então, aqui ele nos deu o compilador, né? Então ele reconheceu também como o Visual C++. Tá? Deixa eu pegar alguma outra ferramenta aqui, vamos dar uma olhada rapidamente. Só para a gente manter a referência.
Vamos abrir ele. No PBR aqui. Vamos ver se ele vai carregar. Carregou, então a gente tem o PE, na verdade, serve mesmo para você ver o cabeçalho, né? Para você ver o formato PE. Que se você der uma lida no e-book, você vai entender melhor. Tá? Então a gente pode encontrar uma informação interessante, mas não vem a ser exatamente o nosso caso agora. Tá? A gente poderia até falar um pouco se ele tivesse empacotado, né? Como que ele ia estar apresentado por aqui. Aqui ele fez o disassembly. Então a gente já viu, né, algumas strings lá, que são esses comandos aqui. O que ele chama, onde ela dispara, por aí vai. Vamos fechar aqui. E vamos brincar um pouquinho agora com o próximo arquivo aqui, certo? O que nós vamos fazer no próximo arquivo é esse 02, né? Primeiro momento, vamos mandá-lo aqui para o PE Studio. Tá? Lembrando que eu estou com a placa de rede aqui habilitada, mas eu não estou executando o malware, tá? Então, muito cuidado. Então, aqui também a gente consegue, né, dar uma passeada, né, nas strings, a gente já consegue ver algumas chamadas um pouco estranhas, né? Mas é o padrão. A gente vê um UPX aqui, ele já poderia ser um indicador, então, de que ele foi empacotado, certo? O UPX é um programa, né? A gente tem um programa que empacota e desempacota o malware. Tá? Deixa eu ver aqui, o que mais temos? Tá, ele está empacotado, então. Certo? Então, indicador, né, de comprometimento, vírus total, né, de 54 de 73. Aí, ó. Toda a informação útil para nós, né? Tempo do compilador. E é isso aí. Vamos fechar ele aqui. E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos ir lá, né, como nós vimos que ele poderia estar empacotado, né? Isso, na verdade, o PX ali, ele já basicamente nos diz que está empacotado, então só vamos confirmar aqui. Então abre o 02 aqui. E ali está, né? Packed. Então a entropia aqui, né? 7.31 está dizendo que ele está empacotado. Certo? E o que a gente pode fazer agora? Vamos tentar desempacotá-lo. Então a gente vem aqui no prompt de comando. Vamos navegar até a pasta. Binário. E aqui nós temos os arquivos. Então, o que nós lemos lá, né, na nossa análise de strings, foi que a gente viu um UPX. Vamos procurar o programa UPX aqui. Ó, ele já está instalado, né, no Flare VM ele já faz essa instalação para você. E ele fica disponível na linha de comando, né, para que você possa fazer um bom uso dele. Tá? Então aqui ele tem os comandos, tanto para fazer a compressão e para fazer a descompressão, né? Então, o empacotamento e o desempacotamento. Voltando, eu tive que parar a gravação, tive um pequeno problema aqui no computador. Mas voltando aqui então, a gente sabe, né? Eu vou passar mais uma vez aqui. PID, a gente sabe que ele está empacotado, né? Esse arquivo, o arquivo 2 aqui. Então está aqui dizendo, né? Packed. Nós vamos sair aqui. E o que nós vamos fazer é utilizar o programa UPX, né? A gente tem ele aqui, com a opção, deixa eu colocar o comando aqui de novo, UPX com a opção "-d". Então, UPX "-d",
A gente pega o arquivo que a gente quer, o 02, tá? Vou gerar um arquivo de saída aqui, opa, -O. Vamos chamar ele de lab02 unpacked, tá? .exe. Então nem sempre vai ser tão fácil assim fazer esse procedimento, nem todo empacotador vai ser feito com... todo empacotamento vai ser feito com o PX, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia das ferramentas. Então só vamos confirmar aqui, o 02, tá? O original tá empacotado, e vamos verificar então o nosso unpacked, ver se ele fez o desempacotamento de forma correta. Aí está, not packed, certo? E agora nós podemos analisá-lo novamente então no PA Studio. Vamos ver aqui, vamos abrir o unpacked, esse nosso arquivo novo, certo? Novamente então ele nos dá os indicadores aqui, né, de que é um arquivo malicioso. Tá? O que ele está utilizando, né, de DLLs, né? Se você olhar aqui mais à direita, você vê que ele utiliza de DLL para cada função, né, que está aqui à nossa esquerda. Aqui no name, né, a gente já vê quais são as importações, né, que ele está fazendo. Vamos olhar as strings de novo. Você lembra que nós vimos lá a string UPX, né, que estava então um nível acima aí do nosso cabeçalho, do PE, e agora a gente já não vê mais a string aqui. Beleza? E a gente já consegue ver então uma chamada, uma URL externa aqui. Tá? Então esse aqui é o nosso arquivo já desempacotado. O que nós podemos fazer com ele? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a conexão, colocar a placa de rede modo host only. Ela vai ficar desabilitada. Tá, ele já está fazendo aqui. Vamos subir o nosso fake net. Vamos deixar ele subindo aqui. Vamos ver se ele vai funcionar direitinho, não vai dar erro. Deu erro, a gente fecha, abre novamente. A gente já vê aqui que, né, tem diversas chamadas, né, que ele está fazendo. Vamos habilitar o acesso para ele poder trabalhar direitinho. Show de bola. O que nós vamos fazer agora? Vamos deixar aqui atrás a tela, tá? Vamos executar o nosso arquivo. Deixa eu só pensar como a gente poderia fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o sysanalyzer e vamos executar pelo sysanalyzer. Tá? Quando você abre o sysanalyzer, deixa eu fechar ele aqui novamente. Tá? Ele vai criar uma pastinha no seu desktop chamada que ele vai guardar então todos os arquivos, né? Tudo que ele executou. Então aqui você vê aqui que está análises. Tá? Criou uma pastinha nova e ele vai jogar tudo ali dentro. Então aqui nós vamos pegar o nosso executável. Deixa eu pegar a pasta dele aqui. E vamos executar esse
Vamos executar esse unpacked mesmo, só para ver o que ele nos mostra. Tá. Vamos botar ele monitorar todas as DLLs. E aqui svc host.exe. Vamos ver se ele vai fazer alguma chamada por cmd. Aqui é uma vírgula depois do comando. E eu acho que por enquanto é isso. Vamos deixar isso aí por enquanto, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos marcar isso aqui. E vou mandar executar. Esse programa, o sysanalyzer, ele consegue fazer um espelhamento de tudo que está acontecendo naquele momento, tá? Com aquele executável. Então aqui ele abriu o executável e fechou, tá? Então é comum, né, em malware que eles alterem algumas conexões, alguns parâmetros, né, no registro do Windows, criem novos arquivos, né, em outras pastas, para ir se replicando, tá? Aí esse programa ele vai nos dar essa informação. O sysanalyzer ele faz todo o acompanhamento. Se o malware, por exemplo, acabou injetando, né, um executável em outro programa legítimo, então tudo isso é interessante para a gente poder fazer uma boa análise. Aparentemente aqui ele acabou. Tá? Então aqui a gente já poderia ir dando uma olhada, né? As portas abertas, as DLLs, tá? Que ele utilizou. Monitor de registro. Então, mal service, ele criou uma chave, né? Chamada mal service. Então, lá dentro desta chave do Windows aqui, API log. São várias coisas interessantes que você pode ir dando uma olhada para ver o que ele fez. Então, aparentemente ele criou um serviço novo. Tá? Vamos verificar aqui. Mal services. Se você der uma olhada aqui, né, no serviço do Windows, está aí o serviço que ele criou. Vamos ver onde ele ocultou, se ele modificou, né, no caso, o caminho do executável. Aparentemente não. Então ele vai iniciar lá mesmo. Aí ele iniciou de forma... ele está parado. Então, mas no momento que você reiniciar o computador aqui, ele vai entrar em atividade. Tá. A minha máquina virtual ela está como eu criei um snapshot, então é só ir lá e desfazer. Tá. É interessante que você vá dando uma olhada em todos esses logs aqui que ele gerou, para ver se tem alguma informação importante. Tá. A gente está fazendo isso juntos agora, eu não tinha executado ele previamente. O mais legal é fazer isso ao vivo. Então, vamos lá, vamos analisá-lo. Tá, a gente tem bastante coisa aqui. Watch. Então, os arquivos que ele criou.
Então aqui você consegue acompanhar, né, o que ele fez no diretório. Então criou determinado arquivo, modificou, apagou. Então toda a operação aí que ocorreu você consegue mapear por aqui, certo? Nós vimos ali que ele não, a princípio pelo serviço, né, ele está lá normal, no mesmo lugar, né, ele não mudou o executável de lugar. Então, se pegar o serviço do Windows, a gente vê que ele está no mesmo caminho por enquanto, certo? Então, esse é um dos nossos trabalhos aqui para verificar. Se pegar o debug, a gente consegue ir visualizando, né, o que ele foi fazendo aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui também, vou deixar você se divertir aí com o programa, certo? Deixa eu só visualizar aqui. Vamos fechá-lo. Deixa eu parar. Deixei ele farejando. Então os IPs aqui que ele possivelmente foi tentando comunicar é o IP da minha placa. Então aqui o broadcast. Vamos fechar aqui. Então aqui pode ter alguma comunicação até interessante. Deixo para você analisar. Tá? O ICMP, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui pro arquivo. Antes de tudo, aqui dentro dessa pasta, o sysanalyzer, né, gerou todo aquele conteúdo que eu havia dito, tá? Então tá tudo aí. Ele fez um dump, né, está tudo aí. Interessante, caso você queira visualizar. Vamos abrir o Process Hacker aqui. Vamos ver se a gente identifica alguma outra coisa. O FakeNet executando. É o emulador. Aparentemente ele não está por aí. Não vou entrar muito aqui também. Vamos dar uma olhada nos services aqui, porque ele, como nós vimos, ele tinha iniciado. Na verdade ele está parado, né? Ele não está executando, então não faz muito sentido a gente procurar um executável que não está executando no processo. A gente não vai achar mesmo. Deixa eu pegar outro Resource Hacker aqui. Vamos ver o que ele nos traz. Desktop. Vamos ao arquivo. Vamos a um packet novo. Vamos ver o que ele consegue nos dizer. A princípio não nos disse muita coisa, não. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui no... Vamos fazer o seguinte, vamos executar esse Lab 1 aqui, tá? E vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou apagar a pastinha
só para ele criar uma nova, e nós vamos fazer para o 1 aqui, certo? Talvez ele não execute nada, porque possivelmente ele pode acabar precisando de argumentos, certo? Então a gente não fez análise para saber, só vamos mandar ele executar direto para ver o que pode acontecer. Vou deixar ele fazendo aí. Aqui no FakeNet ele não mudou nada. Então pode ser que ele simplesmente tenha aberto e fechado e não tenha executado nada, tá? O que eu acho que é mais provável. O que foi mudando? Não terminou de fazer ainda. Perfeito, agora ele finalizou. Então aqui a gente tem o que ele trabalhou, né? A gente tem o log dele aqui. É bastante coisa. Strings, então as strings que ele tem lá dentro. Não necessariamente, né, só o que está no próprio malware, mas chamadas, né, tudo que foi sendo executado naquele momento foi feito uma cópia, né, é um espelhamento, né, de todo o processo que ocorre dentro da execução do malware. Tá? Vamos ver aqui. Aparentemente ele não injetou nada em lugar nenhum, né? Não, olhando aqui meio de uma forma rápida, né? Não tem nada. E é isso aí. Deixa eu ver aqui. Era isso aí. Bom, deixa eu dar uma passada de novo aqui no SysAnalyzer. Open Ports, não tem nada. Tá? Process DLL, nada. Lá eu tive que novamente parar a execução, mas já estou parar a gravação aqui, mas já estou voltando. Vamos fazer mais uma análise aqui com o laboratório o 02, tá? Vamos abri-lo no CFF Explorer. A gente pode vir aqui no menu de contexto e abri-lo aqui. O que eu queria mostrar para você é o seguinte: nós fizemos a linha de comando, né, para poder desempacotar o arquivo, tá? Então a gente fez aqui o px-d, passamos o nome do arquivo, -o, geramos um arquivo novo. Tá, vou até fechar aqui. Se você olhar aqui no CFF Explorer, a gente tem o px-utility. Então aqui o px-utility ele tem uma marcação, né, lá no início que diz, ó, verificar se o PE já está empacotado. Se ele já estiver empacotado, o que ele faz? Ele dá a opção de desempacotar. Então a gente desempacotou o programa aqui, certo? A diferença é que ele não vai gerar um novo arquivo, tá? Então a gente desempacota ele aqui e podemos seguir a nossa vida com o arquivo novo. Tá? Vamos sobrescrever o arquivo original? Não. Então a gente pode criar daí então vamos criar um packet 2, tá? Então aí está o nosso arquivo já desempacotado. Claro que, como eu disse, né, lembrando sempre que é um arquivo que foi utilizado o PX para empacotar.
Deixa eu pegar outro Quick Disassembler, pode fazer um breve disassembly do programa. Dependency Walker, aqui a gente consegue ver as DLLs que ele utiliza normalmente, tá? Então são essas DLLs. Isso no nosso arquivo 2 aqui, né, que é o laboratório 2 que estava empacotado. No caso de você querer, né, empacotar um arquivo, você pode vir aqui, se ele, né, não tiver empacotado ainda, você pode escolher o método de compressão e fazer o packet, né, do arquivo. Todos os métodos, né, todos os filtros, enfim, faz o que você quiser. Vamos abrir aqui o arquivo número 1. Tá? Estou só abrindo o arquivo executável por enquanto, tá? Do número 1 aqui, não tô fazendo não estou importando a DLL, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui. Clique Disassembly. Opa, acho que deu problema aqui. Vamos ter que fechar. Não aguentou. Vamos de novo. Close. Então Dependency Walker, tá? A gente tem dois arquivos, duas DLLs que ele carrega, certo? Sessões. Compilador. E não está empacotado. Perfeito. Outro parâmetro interessante que eu quero mostrar antes de encerrar o vídeo, deixa eu ver como que a gente poderia fazer aqui. A gente tem o floss. Vamos direto por aqui. Vamos abri-lo aqui no Ghidra, só por enquanto. Ele demora um pouquinho para carregar. Close. Vamos mandar abrir aqui. O Ghidra ele é um excelente depurador, né? Se você quiser depurar o programa, você pode fazer por aqui diretamente. Então, vamos deixar ele fazendo análise. Aqui embaixo, no canto direito, você pode acompanhar que ele está fazendo análise. Pegando as strings. Ok. Eu acho que ele terminou. Tá? Então, as funções aqui, né, algumas funções que ele encontrou. Ele tenta fazer um disassembly aqui do lado. Os imports, né, que são as DLLs lá que a gente pode acompanhar pelo Dependency Walker, né, que nós vimos também no CFF Explorer, tá? E é isso aí, você pode fazer uma varredura por aqui também, tá? Vamos fazer uma outra coisa aqui. Vou fechá-lo aqui. E vamos abri-lo no PA Studio de novo. Tá. Tá carregando aqui, vamos para as strings. Aqui. Então aqui a gente vê, por exemplo, nos imports, né, a DLL que está chamando ele. Eu havia percebido, mas acabei não comentando, mas voltei para comentar,
que, por exemplo, a gente tem esse Find Next File, né? Find First File, e por aí vai. Tá, uma boa forma, né, de mascarar aí dificultar um pouco a vida do analista também é você fazer a leitura, né, fazer a carga de DLLs em tempo real, né, em modo dinâmico. Então, basicamente o que essas funções fazem seria isso. Então, muito provavelmente, né, como não estamos debugando, não é passível de certeza, mas provavelmente ele está carregando a DLL por aqui. Tá? Então, seria isso aí o que eu tenho para apresentar para você nessa aula. Então, algumas ferramentas, né, para ir trabalhando um pouquinho, né, fazendo uma análise, que estão dentro do Flare VM, certo? Então, espero que você tenha gostado. Agradeço você ter acompanhado essa aula até o final. Até mais!